Aprendendo o voo. Okay, let's rig this engine to fly. É necessário muito mais do que penas e cola para levantar seres humanos no ar. Looks good. Let's take her up. O desejo de voar é tão antigo quanto a cultura. Os antigos egípcios estudaram os pássaros para ver se aprendiam a voar. Séculos mais tarde, nós ainda estávamos prendendo asas no corpo, pulando de penhascos e nos espatifando no chão. Demorou um pouco para percebermos que nós éramos muito pesados e muito fracos para nos impulsionar sozinhos, batendo asas postiças. Mas no século XX, o nosso sonho de voar se tornou realidade. Como o nosso corpo não tem asas, nós aprendemos a voar transformando metal e plástico em máquinas que nos levam muito mais alto do que qualquer pássaro e muito mais depressa. A capacidade de voar mudou a nossa maneira de viver e de perceber o mundo ao nosso redor. In this life we live, we are always in a hurry. I couldn't do business without flying. It actually makes me physically ill to fly, but I'll risk it because you can't drive there. Flying always means vacation. I'm leaving on a safari to Eastern Africa. I'm a big fan of peanuts. Once you get into a plane, it's like getting into a time traveling. It's a tube. So speed is a thing. Mas mesmo os passageiros frequentes, aboletados dentro da barriga de um pássaro de metal de 400 toneladas, não entendem direito como ele funciona. Rear propulsion and some airlifts and... I'm pre-med, so you think that after all the physics classes I would know something, but I know it has to do with the wing design. The gust of air shooting up, I guess. The wind, I think. Or coming down, I'm not sure which way. I would just assume random air currents. I really don't know. I think the plane goes fast enough to get enough air through the engine. Propellers make it go up and down. Jet. I can't remember. The propellers. Wing is fatter at the front and then it streamlines out. The air lifts it. Okay, air's always important. It's pretty impressive that it all works. Every time I get up there, I think, how in the world is this happening? Ele não é o único. Mas o segredo do voo pode ser explicado por 4 princípios: tração, sustentação, peso e arrasto. Primeiro, é preciso um movimento para frente e isso requer tração. Ele produz a sustentação para nos levantar no ar e nos manter lá, superando a força da gravidade ou peso, e a resistência do ar, uma força chamada arrasto. Para entender esses princípios, você precisa conhecer a substância na qual nós voamos, o ar. Pássaros, balões e aviões a jato, todos voam num grande oceano de ar chamado atmosfera. A gravidade segura a atmosfera ao redor da Terra, da mesma forma que também prende você no chão. Já que nós estamos o tempo todo dentro dela e não podemos vê-la, é fácil esquecer que o ar tem peso e que ele flui e tem pressão da mesma forma que a água. Se você está no nível do mar, carrega sobre os seus ombros aproximadamente o peso de um Fusca. Você não sente esse peso porque está sofrendo uma pressão do ar que é idêntica de todos os lados. Se você mergulha até o fundo de uma piscina, pode sentir a pressão da água aumentar. Bom, acontece o mesmo com o ar. A pressão aumenta no fundo porque há mais coisa por cima.
Mas o assunto só clareia quando você entende como o ar e uma asa trabalham juntos. But then there's a moment that it all comes together, and I think prior to that moment, where you're putting the aspects of flying together, seems the hardest on you at that time, because you understand this and you understand that, and but then how do they correlate? And then finally, at one moment, you see why at a certain speed suddenly total lift is possible. John Travolta pilota aviões desde os 16 anos. Off and retracted. Ele já voou mais de 4.000 horas e agora pilota o seu próprio jato, o Gulfstream II, e um caça canadense para ir e vir dos locais de filmagem. Muita gente pergunta a ele como funciona a força de sustentação. People ask me continually, I don't understand how a plane that heavy can get in the air. And then I always tell them to, when they're driving, you know, at least 30 miles an hour, if it's safe to do so, roll down your window, stick your hand out. This is something that every child has done who has at least thought about lift. When I thrust my hand out the window and turned my hand down like this and deflected some air, it forced my hand up. O ar passa mais rápido por cima da mão dele do que por baixo. O mesmo acontece quando ele passa sobre a asa de um pássaro ou de um avião. And by cambering it, in other words, giving it a shape of this bird's wing, for example, where you have some curvature in it, you can get even a sensation of more lift. E quando a velocidade do ar aumenta, a pressão diminui. Finalmente, o resultado. O ar que se movimenta mais depressa sobre a parte de cima da asa exerce uma pressão menor. Assim, a maior pressão do ar embaixo da asa dá um impulso para cima e nos levanta. Para o ar passar mais rápido sobre a parte de cima da asa, ele tem que atingir a asa em um ângulo específico. Esse é o ângulo de ataque. So in airplanes, what we say operating range, or its angle of attack range in which it makes lift, is actually quite small. It's only about 10 degrees. Whereas 90 degrees is straight up, only about 11% of that, from horizontal to straight up, is actually used. A margem em que é possível se inclinar a asa de um avião é muito pequena. For example, if an airplane is maneuvered too much, then it becomes non-linear. In other words, if you pull back further, it doesn't get more lift. It has a stall, and then it does bad things. Down we go. 40, 50, 60. It's gonna be a wild one. 75. Come on, recover. Os pilotos são treinados para saber como se evita a posição não linear. Ainda assim, o stall às vezes acontece. Quando estão estudando voos lineares e não lineares, os projetistas aeronáuticos examinam os aerofólios, que parecem uma fatia da asa, para ver como o ar fluirá ao seu redor. Now, actually, the hand is a very poor wing, as you might expect. It's draggy because it's blunt. A perfect airfoil is very round, like this on the front, and sharp, thin on the back, and smooth. So a beautiful wing, like you find on a sailplane or a high-performance airplane, is mainly impressive because of its drag rather than because of its lift. It has very low drag. O ar se movendo suavemente sobre uma superfície. É com isso que os especialistas sonham. Os engenheiros dos anos 30 chamaram isso de aerodinâmica. O termo entrou para a linguagem comum e a técnica inspirou décadas de desenho industrial. As formas quadradas foram banidas e as curvas entraram em alta. Um dos mais proeminentes especialistas em aerodinâmica é Burt Rutan. Em completo contraste com a pirâmide onde vive, ele projeta aviões com linhas curvas, fluídas. When I'm designing a wing, I think first about what I want to do with the air. If I want an airplane to be very efficient, I take a lot of air and move it just a little bit down. And you do that with a long wing airplane.
a short wing airplane, like a fighter that has real short wings, it has to take less air and move it more energetically down. And in doing so, it's not as efficient. It causes more drag. Rutan projetou estes aviões que você poderia construir na sua garagem. Esse avião de linhas bem horizontais lembra um caça do filme Guerra nas Estrelas. Rutan batizou este aparelho de Long Easy. Os pilotos o chamam de aeronave limpa porque é muito aerodinâmico. Ele não tem aquele monte de penduricalhos que provocam arrasto. Essa é mais uma tentativa de Rutan de virar o mundo da aviação de cabeça para baixo. Algumas pessoas realmente gostam desse tipo de coisa. I like to take off, roll inverted, and fly out to my practice area. It gives me a much better view of everything anyway. And I like to be upside down. It stretches my back out and feels good. Desde que o ângulo de ataque esteja correto, não interessa qual o lado da asa que está para cima. Mas os aviões acrobáticos são projetados para voar de cabeça para baixo. The shape of the wing is very specific to an aerobatic airplane in that it's considered symmetrical, so that the airflow is the same whether you're upright or inverted. So you can fly the plane inverted almost in the same attitude with the same nose position as you can when you're upright. Assim, nós aprendemos como voar de cabeça para baixo, voar mais rápido e voar mais alto, superando os pássaros no céu. Mas alguns ainda observam as criaturas voadoras da natureza para se inspirar. I think all pilots are inspired by nature and inspired by birds. And a lot of times when I'm up flying, I'll see a bird sort of circling around a hawk, maybe watching me, or an eagle sometimes. Yeah, and we're all kind of jealous of them too, because they do it so effortlessly. Se você tivesse o ponto de vista de uma nuvem, era isso que você iria ver. Pássaros capazes de alcançar velocidades maiores que 160 km por hora. Outros viajando ao redor do globo. Planando sem esforço no vento durante horas. E fazendo acrobacias que fariam a cabeça de um piloto de caça girar. They have enormous flexibility. They can put their wings forward or aft or up or down or change. In fact, every feather on a bird may have 10,000 feathers, and every feather is a control surface. Every feather, he can feel the local air on whether it's smooth or turbulent, whether he can lift more there or less, and he can change his shape instantaneously, enormously, in terms of changing the direction of flight. They're much more maneuverable than the best fighter. So a bird, really, in every way, oh my gosh, look at these wings. In every way is a lot more interesting than a little old fixed wing airplane. Isn't he? Oh boy! Os pássaros servem como demonstrações vivas da teoria do voo. Mas não foi sempre assim. A natureza levou milhões de anos para transformá-los nas máquinas voadoras que eles são hoje. A arquitetura de um pássaro é o que o faz um aparelho voador tão eficiente. Seus ossos ocos e flutuantes combinam leveza e força. Seus poderosos músculos peitorais impulsionam as batidas das asas, e essas asas fazem tudo, impelindo-os para frente e dando a sustentação. A tração vem das penas primárias na ponta das asas, que atuam quase como hélices. Suas pontas se inclinam para cima, formando um ângulo em relação ao restante da asa. Essas penas cortam o ar como as lâminas de uma hélice, puxando o pássaro para frente. O restante da asa funciona como superfície de ascensão para que ele permaneça suspenso no ar. Mas os pioneiros do voo foram vítimas de uma concepção errônea, a de que os pássaros nadavam pelo céu, impelidos por batidas de asa para trás e para baixo. Nós tentamos imitar esse voo movido à batida de asas, mas nossa inveja da asa resultou em ossos quebrados e egos machucados.
O corpo humano não é projetado para voar, mas se nós voltássemos para a prancheta de desenho e fizéssemos algumas mudanças, precisaríamos mais do que apenas um par de asas. O voo movido à força muscular exigiria ombros enormes para sustentar os músculos necessários para impelir a pessoa para frente e para cima. E embaixo desses músculos, ossos ocos para dar leveza e uma forma mais aerodinâmica. Não seria um visual nada bonito, mas nós poderíamos viajar pelo ar igualzinho aos pássaros. Birds were the motivation for humans flying. They were the symbols, the thing you saw, and certainly have given humans a great craving for flight. Os segredos da sustentação e do arrasto são mais antigos do que o primeiro pássaro. As leis da natureza e as propriedades da nossa atmosfera são as mesmas para um falcão e para um caça F-14. Mas a sustentação e a tração, que no projeto da natureza vieram combinadas, tiveram de ser separadas para que os humanos pudessem voar. O mais próximo que nós conseguimos chegar do voo dos pássaros foi planar, usando asas fixas para criar sustentação e a força da gravidade da Terra para dar tração. Without gravity, you couldn't fly. That's what pulling you down, that pulls you far, and then hopefully you catch air, which is being moved up and down by the varying densities and being acted on by gravity, and that's what pushes you back up again. Gravity is the thrust. Voar sem motor significa aprender como usar o movimento do ar, suas ondulações, correntes e colunas ascendentes. You watch birds in flight, that if they're spiraling up, there's a thermal layer, you go over and join the bird. Sometimes the bird will see you spiraling up and it'll come and join you. You literally feel like you are floating, looking down at the earth. You have a full hemisphere of vision below you. And it's very quiet. There's also just that magic moment when you fling yourself off a cliff and don't die. It's sort of like death and resurrection. And then you land after a flight and you're still alive. It's quite a feeling, it really is. Todos os anos, o Rally do Homem-Pássaro traz esse momento mágico para o Japão, onde equipes inventam seus próprios planadores e competem pelo voo mais longo. Mas apenas planar não é suficiente. Nós continuamos obcecados pelo voo movido à energia muscular. Há cerca de 20 anos, Paul McCready projetou um avião movido à energia humana, o Gossamer Albatross. Impulsionado apenas pela energia gerada pelas pedaladas do piloto, o Albatross voou 35 quilômetros sobre o Canal da Mancha. Well, everybody somehow wishes they could do human-powered flight. It's an instinct that maybe all humans share one way or another. A energia necessária para impulsionar a hélice e mover o Albatross para frente foi quase maior do que o piloto poderia suportar. E apesar do seu condicionamento físico, ele fez isso com dificuldade. O problema é que os seres humanos não têm força suficiente para isso. But when you look at all the numbers, it turns out that to have a plane that is safe enough, stable, structurally sound enough to hold a person, keep a person aloft, be able to climb a bit, it takes about a minimum of 3 horsepower, and that's a factor of 10 more than a person can put out. Assim, tivemos que confiar em máquinas que nos dão o poder de nos impulsionar para frente. A tira de borracha de um avião de brinquedo age como um motor, gerando energia para mover as hélices. As hélices são como uma asa giratória. Como uma asa, elas produzem ascensão, só que para frente. Propellers are airfoils.
And they bite into the air and it creates lift and it creates thrust just by the movement going through the air. It's just a big windmill, basically. So now if we take a piece of air here and we push it aft, it takes a force to do that. And that's the force that's thrust. Hélices e motores com pistões têm movimentado aviões através dos céus nos últimos 90 anos. Where I can remember one day looking up and probably the same airplane route that a propeller plane was on was now a jet. And that was captivating. That as a child I was watching technology change in front of my eyes. Para voar mais alto e mais rápido, nós paramos de planar como as andorinhas e começamos a funcionar como as lulas. Criaturas como os polvos, as lulas e águas vivas, todas trabalham com o mesmo princípio de um motor a jato: ação e reação. So the fuel goes into the engine, it's converted into work by speeding up the air, increasing its energy as it goes out the back. And that difference then provides a thrust. O Gulfstream II de John Travolta tem 2 motores a jato Rolls-Royce, cada um produzindo quase 5,5 toneladas de empuxo. Essa é uma aeronave hiperpotente. A plane 30,000 pounds heavier than this plane is run by the same engines. The British aircraft 111, which is an airliner. So you have that level of excess of power. I like overpowered airplanes. They thrill me because in an emergency you have more than you need, and it gives you a sense of well-being at a certain level. Para alguns pilotos, é mais do que uma sensação de bem-estar. Speed is life. The faster that you end up going, there's a lot of things it does for you. One, it gets you through a threat area quicker. And two, it doesn't allow missiles to track you. Roger that. If somebody's shooting at you, you try to go a little bit faster. Or if you're trying to catch somebody, you try to go a little bit faster. An afterburner is simply a way to get a short what they call dash speed, so that you can get into or out of trouble just as rapidly as possible. Well, an afterburner is really pretty simple. You take an extra piece of pipe and you put it on the back of the airplane, and then you dump fuel into it. The fuel ignites and goes zooming out the back. And you get a lot of power for that, but it also costs you a lot of fuel. What you're trying to do is you're getting enough thrust going out the backside that it equals the amount of weight you're carrying. So that's when you start hearing ratios where you hear a 1-to-1 ratio is what you'd like to have from a fighter. Well, the F-18 has about a 1.1-to-1 thrust-to-weight ratio. Com esse empuxo, um piloto pode, por um momento, esquecer a gravidade. Mas só por um momento. Well, I mentioned to my parents that I wanted to fly when I was about 10 or 11 years old, and they said, well, Patty, you know, women don't become airline pilots, so you can kind of forget that. I was brought up around it, and I remember going out and seeing my dad when I was 4 or 5 years old at the airport, and he'd pull me up into his big airplane and sit me down, and we'd go taxiing around. I always knew that I wanted to fly. I might have 25 maneuvers, doing anything from vertical maneuvers where I'd let the plane slide backwards through its smoke, and that always gets a good reaction from the crowd. Or maybe a torque roll where the plane is rolling going vertical and then sliding backwards through the smoke going vertical straight down. We like to do tumbling maneuvers where the plane's tumbling end over end, and people think the plane's just totally, and it is out of control, so they're right.
A campeã americana de acrobacias Patty Wagstaff está tudo, menos fora de controle. É necessário ter precisão e habilidade para fazer acrobacias mortais no céu. A habilidade para manter as manobras sob controle é essencial para esse tipo de voo. As superfícies de controle são as partes móveis das asas e da cauda que permitem ao piloto desviar o fluxo do ar que está passando e girar o avião na direção desejada. There are 3 axes in an airplane, and the 3 are yaw, which is when the plane goes side to side, and that's controlled by the rudder. Pitch is when the plane goes up and down, and that's controlled by the elevator. And roll is around the longitudinal axis, and that's controlled by the ailerons. When you roll the airplane, you're rolling the airplane around the longitudinal axis. So if you take a string and you put it right down the middle of the airplane, and then you move the ailerons, and you move the wing, you're going to roll the plane around that string. And that's what a roll is. Patty Wagstaff pode girar, mas a maioria dos pilotos evita esse tipo de manobra. Eles querem estabilidade. Most general aviation planes that people are flying around, the pilots have a lot of stability built into those planes. And they're flying around and they put the plane into a dive and they take their hands off, and the plane will oscillate until it returns back to straight and level. Well, my plane and most aerobatic planes are not designed for that. So if I take my hands off the controls, the plane will probably go off into a roll, go into a dive, and stay there. It's not going to want to come out. And that's really good for aerobatics. Na maioria dos aviões pequenos, inclusive nos acrobáticos, as conexões entre o piloto e os aerofólios de controle são mecânicas. Cabos, polias e alavancas fazem todo o trabalho. In a small aerobatic plane like mine, it's very, very simple. It's just push-pull tubes and torque tubes. So when I move the stick to the right, all I'm doing is pulling the tube over and it's deflecting the ailerons. And the same with the elevator. I'm just pushing and pulling tubes that get connected to the control surfaces. Mas os caça-jatos são outra história. A forma dos aviões e os motores gigantes os tornam muito velozes, mas também os tornam temperamentais e instáveis. Seres humanos e conexões mecânicas não são suficientemente rápidos para manter estes jatos sob controle. Assim, os pilotos de caça se associam a computadores num sistema chamado fly-by-wire. Control is operated, especially like in a jet like this, with a fly-by-wire system, which means computers are trying to help you out, trying to fly the jet as best you can. It's going to get the control surfaces moving to their utmost. Everything is still the same when you're feeling the stick. There's going to be artificial feels that are put in there that allow you to feel the actual control surfaces move. Now, you're moving the stick isn't actually moving the control surfaces. It's just a series of bungees set up to give you that artificial feel. It's very much like the brake system in your car or the steering system. Você pode sentir como uma conexão mecânica, mas um computador de bordo está enviando instruções digitais para os ativadores hidráulicos. Eles, por sua vez, movimentam as superfícies de controle. Você também pode voar com um computador sem o avião. Os simuladores de voo têm sido um grande sucesso desde o surgimento do computador pessoal. Este aqui reproduz o sistema de controle de um jato F-18. Mas ele apenas sugere a enorme complexidade com que um piloto de caça realmente lida. Flying a fighter plane, it's like playing 2 pianos at the same time because of all the buttons and dials and things you have to work at once just to make the airplane fly and fight. And it takes literally a year to do that, to learn how to fly the airplane and then how to fight the airplane. Is we've gotten to the point where computers help us out enough that we can have aircraft do things that they were never able to do before. In fact, there's aircraft out there today that cannot be flown unless the computer systems are helping out the pilot do his job. Embora um Boeing 747 não faça o tipo de manobras que um caça ou um avião de acrobacias podem fazer, as aeronaves comerciais modernas também usam sistemas computadorizados para acionar suas superfícies de controle. Enquanto os passageiros de um Boeing 777 assistem a um filme a 10.600 metros de altitude, os computadores estão ocupados mostrando dados, gravando cada função crítica do avião e mastigando números.
total flying time will be no more than 210, I'm sure. Mesmo um pequeno jato como o Gulfstream 2 de John Travolta é computadorizado. Even with medium range technology, which is what I'm used to, I'll kick off the autopilot and fly an approach on my own just to feel it. You know, I think there's still the urge to be a pilot. E é por isso que os projetistas de aviões têm que levar em conta os limites humanos ao criar suas máquinas voadoras. I've been up in several military jets and you know, flown a lot of airlines and handled the controls of 747s and things like that, and they're flying. And especially these military pilots. I think a lot of the small aerobatic pilots, you know, that pull a lot of Gs, it's easy to go, hey, you know, we pull more Gs than you do. But in a military plane, the Gs are sustained. Os pilotos chamam a ação poderosa da força da gravidade no corpo humano de Gs. Elas são causadas por mudanças súbitas na posição ou na velocidade. Gs are just the force of gravity. And when we're walking around the earth and our feet are on the ground, we're being pulled by one force of gravity, one G. When you go up in an airplane or in a car, you experience more Gs. So anybody that's gone around the curve of a car and gets thrown to the outside, those are Gs. Quando um avião faz uma curva, a aceleração cria forças Gs muito grandes que pressionam o piloto contra o fundo do seu assento. Gs muito fortes fazem o sangue de um piloto sair do seu cérebro e ir em direção aos pés, causando uma cegueira temporária. Condicionamento físico e equipamentos especiais podem ajudar a prevenir isso. Não importa quanto de alta tecnologia o avião possui ou quanto o piloto é bem treinado, as coisas podem dar errado. Well, there are a lot of things that can go wrong. The engine can quit. You can have an engine failure. You can have a propeller failure. You can lose a piece of your propeller. You could have a structural failure. Something could break in the airplane. Those are the main things. You could have a fire. I think that if you experience terror in the airplane, you're not going to be doing your job properly. And I've had emergencies. But you need to just react to those things. You can't be afraid because then you get frozen with fear. Numa noite nublada de 1992, John Travolta estava levando a família para sua casa de veraneio quando todo o sistema elétrico do avião entrou em pane. A aterrissagem sem rádio e com poucos instrumentos de navegação fez Travolta retomar a maneira de agir dos pilotos nos primeiros dias da aviação. On a very rare occasion, you get an electrical failure. And in my situation, there was several consecutive electrical failures. From my early days of learning how to fly, you learn even from being in a single engine plane that if you are in IFR conditions, you find a hole in the sky if you can, and you spiral down through that hole and then proceed to locate an area to land. And in this case, I was able to do that. I found a hole in the sky, spiraled down, and hovered over Washington and landed safely. And the guys from the tower and some other officials came down to shake the hand of the pilot that safely landed the jet at National Airport. And then they found out it was me, and that was even more interesting. But I was very proud of that moment because I felt that all the years I went to school, it paid off. And even my earliest training paid off, where you learn to fly a plane when you lose everything. Desde os primeiros voos com motor, os projetistas lidaram com aerofólios, motores, combustíveis e materiais para obter mais velocidade dos seus aviões. O problema está não tanto em alcançar a velocidade do som, algo em torno de 1.200 km por hora ao nível do mar, mas em superar os danos que uma aeronave sofre ao se aproximar dessa velocidade. Tal como o sulco de água na proa de um barco, um avião cria uma onda de pressão na sua frente, não importa se ele voa depressa ou devagar. Quando um avião viaja abaixo da velocidade do som, o ar na frente dele sai do caminho antes de o avião tocar nele. Mas quando uma aeronave atinge a velocidade do som, ela comprime o ar na frente numa densa onda de choque. No chão, você pode ouvir essa onda de choque como um estrondo.
Engenheiros aerodinâmicos descobriram como cortar as ondas de choque com asas mais finas e aerodinâmicas e bordas mais afiladas, que voam mais suavemente pelo ar compactado. Mas para um avião supersônico como o Concorde, há problemas mais difíceis ainda. Embora leve passageiros de Nova York para Londres em menos de 3 horas e meia, o Concorde é considerado um fracasso econômico e ambiental. A uma baixa velocidade, seu formato aerodinâmico não produz muita força de ascensão. Para fazê-lo levantar voo, são necessários motores barulhentos que consomem muito combustível. O Concorde comporta apenas 1/4 dos passageiros e tem a metade da autonomia de um Boeing 747. Os engenheiros estão trabalhando numa alternativa ao Concorde, um supersônico mais eficiente em combustível e muito mais silencioso. Mas o mais importante é que a próxima geração de supersônicos será capaz de levar 3 vezes mais passageiros. The idea behind a high-speed civil transport is to get a supersonic airplane that can, in fact, have the range to go from California to, say, the Pacific Rim in 5 hours, which is a reasonable amount of time. Most people can tolerate 5 hours of sitting in an airplane. A engenheira e piloto Martha von Meyer lidera uma equipe da divisão de aeronáutica da NASA. Eles estão trabalhando em melhores maneiras de reduzir a resistência do ar. E, de novo, tudo depende de como o ar flui. You've seen commercials on TV, for example, of cars in wind tunnels, and they let smoke out in front of the car, and the smoke runs along the hood of the car, goes up to the cab of the car, and then it kind of billows out. Well, where it's running along the car and it's staying down inside close to the car, it's in the laminar boundary layer itself, or the layer of air that's flowing along the car. A camada limite é a fina camada de ar que flui ao longo da superfície de uma aeronave. Os engenheiros tentam fazê-la fluir suavemente, evitando o pior palavrão da aerodinâmica: turbulência. Um fluxo laminar suave é igual a menos resistência do ar. Menos resistência requer menos empuxo para manter a velocidade em frente. E um empuxo menor consome menos combustível, o que significa passagens mais baratas. E isso deixa todo mundo contente. A NASA está tentando descobrir um meio de criar um fluxo laminar melhor sobre a asa, reduzindo a resistência do ar. Eles estão fazendo isso com um aspirador de pó. Estão criando sucção, equipando a asa com uma segunda pele. É um tipo de luva com cerca de 10 milhões de buracos microscópicos que sugam o ar da asa de um F-16 XL. Suction is being used in this particular experiment to control the boundary layer. What we're attempting to do is take what is potentially turbulent air, and we're trying to suck that back down, suck that bubbly part of it back down inside so that it has a chance to establish itself back on the surface and flow smoothly. A equipe da NASA acredita que está no caminho certo. Isso pode ser traduzido em economia quando o transporte civil de alta velocidade decolar. The potential is that we could actually start designing supersonic airplanes with delta wing planforms, and these airplanes would be 7 to 9% less draggy. The return on that investment is clearly either a longer range airplane, because now you don't have as much drag, you can go further with this airplane, or you can carry more passengers. Ou voar ainda mais rápido para a batalha. Air power gives a third dimension to warfare. Land and sea combat are fought on the surface of the ground. Air combat lets you do this. You can see farther, you can go farther, you can attack your enemy in depth, you can see what the enemy is doing. You can bring the war to your enemy's capital on the very first day. O escritor Tom Clancy pesquisa as últimas tendências na aviação militar para os seus romances e seus livros de não ficção. Let's assume for the moment that you have to go into a battlefield. And you have a choice between being invisible and being fast. What would you rather be? Os militares chamam isso de baixa visibilidade e alta sobrevivência. Isso significa que se eles não podem ver você, eles não podem matar você. Okay, when you talk about stealth technology, what you're trying to do is get an aircraft into an area unseen. The way that you see an aircraft is usually either with a radar or by having some sort of a system that
detects electrical signals that that aircraft is putting out. Eles o chamam de jato negro. O F-117 é o homem invisível do mundo da aviação. O F-117 furou as defesas aéreas do Iraque na Guerra do Golfo em 92 sem ser detectado, enquanto fazia ataques de alta precisão. As you see, the airplane is made almost entirely out of flat surfaces. Now, radar is an electromagnetic wave of energy, and when it hits a surface, it bounces off. When it hits a flat surface, it pretty much all bounces off in one direction. Now, in the case of the 117, a wave of energy comes in from the transmitter over here, hits the aircraft, and then bounces in another direction, so nothing returns back to the transmitter. And this guy might as well not even be there. So you have to design the aircraft in such a way that A, it can fly, which is not an easy thing to do with an object made out of flat surfaces, and B, the radar signals that hit it, no matter what direction they come from, are going to go in the wrong direction no matter what. Enquanto o F-17 é todo ângulos, o bombardeiro B-2, conhecido como o Invisível, tem as formas suaves de uma asa de morcego. Mas os dois podem deslizar pelo espaço aéreo inimigo com relativa impunidade. Stealth aircraft aren't really terribly fast or terribly maneuverable. But if they're invisible, it doesn't matter. A habilidade de decolar e pousar na vertical, mantendo a capacidade de manobra de um avião convencional, foi por muito tempo um sonho dos militares. Well, in case somebody rips up your airfields, you have to take off your airplanes from somewhere, which is pretty much why that was invented. Or to take fighter aircraft off from ships which are too small to be conventional aircraft carriers. Usando o empuxo que uma turbina faz de cima para baixo, o jato Harrier pode dispensar a corrida e decolar verticalmente do chão. Uma vez no ar, os escapamentos da turbina são virados para trás e as asas ajudam a criar a força de subida. Unfortunately, VSTOL technology has the disadvantage of being very fuel inefficient. It burns up a lot of gas. It is nevertheless a very useful capability. You can deploy the airplanes right up with the troops instead of having to back them off to a runway that's 10,000 feet long. Nós gostaríamos de mostrar para vocês uma foto do avião espião hipersônico dos Estados Unidos que se chama Aurora. Mas os militares americanos dizem que ele não existe. There are probably two very unusual airplanes flying out of Groom Lake, which is a base the Air Force just admitted to exist, although it's been there for an awfully long time. And they're both very, very fast. And one of them's fighter size, and one of them's supposedly quite a bit larger. And beyond that, it's anybody's guess. But there is something, there's the Air Force, presumably the Air Force, has a couple of very exotic airplanes that they just don't want to talk about. Ou, como engenheiro disse... If I told you, I'd have to kill you. It's a series of compromises flying in close formation. And we like to carry that to its extreme. It's just a big flying wing, and it's like almost like a bunch of airplanes, 6 airplanes, all flying in close formation. Embora tenha uma envergadura maior que a de um Boeing 737, o Pathfinder pesa apenas 226 quilos. É grande, mas também é leve. Uma contradição em engenharia. Paul McCready e Ray Morgan projetaram esta asa não tripulada para voar muito devagar e muito alto por semanas a fio. Ela foi feita para estudar a atmosfera da Terra. Ela voou a 8.000 metros de altura no seu primeiro teste de altitude. Em voos futuros, subirá ainda mais alto na estratosfera. There's an interest in having vehicles that can move around in the stratosphere above, say, 30 or 40 or 50,000 feet. The next 50 or 100,000 feet is a mantle, a layer of great importance to the world that in permitting some radiation to come in, screening out other radiation really determines the existence of life on Earth. So you want to be monitoring
and doing research that lets you understand what's going on there. This is the layer that protects us. Navegar na estratosfera requer 6 vezes mais potência e velocidade do que o necessário ao nível do mar. As we go higher, the density of the air goes down, and the airplane has to fly faster in order to develop the same amount of lift. As we go higher and higher, it takes more and more power to fly. In an internal combustion powered airplane, this is a big penalty, and this limits the altitude they can fly to. The higher it goes, the less power it has. Mas o Pathfinder é diferente. Ele é movido por energia solar. The more of the surface that I have that I can cover solar cells, the more power I get, the less surface I have exposed to the air, the less drag I get, and the less structure I have, the less weight I have. It drives you towards something that looks like just a wing. Quando anoitecer, o Pathfinder continuará voando, voando e voando, consumindo energia solar armazenada em suas baterias. Enquanto outros competem por recordes de velocidade, McCready e Morgan gostam de ir devagar. We focus on things that take very little power to fly. The solar plane, for instance, flies on the power generated by about 4 average-sized hair dryers. And you can fly to over 60,000, 70,000 feet on that amount of power. So flying slowly has an advantage, and it reduces the amount of power it takes to fly. Nós fizemos máquinas voadoras que flutuam no ar como beija-flores. Fazem buracos no céu. Dançam balé. Ficam invisíveis e surfam nas ondas da estratosfera. Para os pilotos, a paixão é estar no ar, seja planando a 50 km por hora ou cortando o céu a uma velocidade 3 vezes maior que a velocidade do som. Flying is sort of something that gives you an infinite challenge and infinite freedom. It's a great feeling. Flying gives me a chance to just go express myself by myself, do it the way I want to do it, and not have to answer to anybody for it. It's almost parallel to the feeling I have when I know a character in acting and it's on automatic pilot. I don't have to think about it anymore. I just am it. I know what fascinates me about flying is the freedom of it. It's just getting away from the ground, looking down, and you're free of all of that. And sometimes when I'm flying, I think this is the only thing in my life that really makes sense.